Fala aí, moçada, beleza? Vamos direto no assunto, vamos falar de motor hoje, vai. Vamos voltar à finalidade principal do canal aqui, desse espaço que eu fiz, que é falar sobre motores. Então vamos lá, hoje eu vou falar um pouco sobre bomba de óleo. A primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto, é um assunto muito, que abrange muito conhecimento, não é fácil, mas eu vou fazer um primeiro vídeo esclarecendo alguns pontos que eu acho que realmente é bastante importante, e eu vou utilizar a bomba de óleo do Jeep como o exemplo que eu vou citar aqui para vocês. Mas o que eu vou falar aqui é válido para qualquer tipo de motor, mesmo que for um motor preparado, um motor restaurado, um motor antigo, um motor moderno, tá? No caso do Jeep, eu vou utilizar a bomba de óleo original. Por quê? Porque quem gosta hoje de trabalhar com carro antigo está se confrontando com um problema muito sério hoje em dia, que é a qualidade das peças. Então aqui está uma bomba de óleo americana que eu comprei, mandei vir dos Estados Unidos aqui para a Bélgica. É de uma marca muito conhecida, custou caro para trazer. Quando chega aqui ainda tem que pagar uma taxa, porque é um produto estrangeiro. E eu desmontei ela, dei uma olhada, controlei ela. Como todas as peças, eu controlo tudo. É o papel fundamental de toda pessoa que vai trabalhar com um motor, é controlar cada peça. Cada peça tem que ser controlada. E eu cheguei na conclusão que a qualidade aqui está muito ruim. Então, infelizmente, eu gastei dinheiro à toa. Tem um problema se eu montar essa bomba de óleo, vai estragar meu motor? Não, daria para usar. Mas comparando com a bomba de óleo original, que foi feita, o meu Jeep é de 1957. Isso quer dizer que essa bomba de óleo deve ter sido feita em 1956, provavelmente. Nós estamos em 2024 e ela está ainda em muito bom estado. Então eu desmontei ela, limpei, poli algumas peças, fiz alguns trabalhos, mas ela está muito boa. Então ela tem uma qualidade que é superior a uma bomba de óleo que é feita hoje em dia, fabricada hoje em dia. E isso é uma pena, né? Isso realmente está se tornando um problema. Isso é um grande problema. Então, assim, é uma razão a mais para você sempre controlar todas as peças que você vai utilizar no teu motor. Não é porque você está tirando da caixa que você tem certeza que vai funcionar direito. Não, é preciso desmontar e ver, e controlar e medir tudo. Então o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar as normas do fabricante. O fabricante ele vai te dizer quais são as peças que tem que ser controladas, que tem que ser medida, as folgas, e a gente controla para ver se isso está dentro dos parâmetros ou não. No meu caso aqui, está dentro do parâmetro. Pessoal, um ponto muito importante. Normalmente, quem trabalha com motor, seja uma pessoa que tenha experiência ou pouca experiência, o que eu posso dizer é que, assim, todos nós que trabalhamos com motor, um dia ou outro, nós sofremos de uma síndrome, quase que uma doença, que é a síndrome da pressão alta de óleo. Todo mundo acredita que quanto maior a pressão de óleo, melhor é. E eu tenho que dizer que durante muitos anos eu também acreditei nisso. E eu precisei trabalhar com pessoas que são muito capazes, pessoas que entendem muito de motor, para descobrir que
isso nem sempre é verdade, tá? É que uma pressão alta de óleo não é tão bom assim, tá? Você tem que ter uma pressão que está de acordo com a utilização do teu motor. É muito importante isso. Mas eu tenho que admitir que é algo que é muito difícil de aprender, porque a gente fica com aquela ideia quase que popular que quanto maior a pressão do óleo, melhor é. Então, quando o teu motor está na marcha lenta e você tem uma pressão que é considerado alta, provavelmente você vai falar, olha como é que o motor foi bem feito, olha como é que a pressão de óleo, mesmo na marcha lenta, está alta, em comparando com um outro carro que tem o mesmo motor, que está com uma pressão bem mais baixa. Tá? E às vezes você encontra problemas na bomba de óleo justamente porque ela foi modificada para aumentar a pressão, porque a pessoa acha que assim vai proteger o motor, e não é isso, não é verdade, tá? Não é verdade. Eu aprendi isso somente aqui na Europa. Quando eu digo isso, pessoal, não me leve a mal, não é falar assim, poxa, então no Brasil não tem gente competente. Longe disso, não é isso que eu quero dizer. Mas eu tive que estar num meio profissional muito desenvolvido e trabalhar com gente realmente que entende muito mesmo, que falou, opa, peraí, aqui na Bélgica, ou na França, na Itália, na Holanda, na Inglaterra, foi os únicos lugares que eu escutei um preparador de motor ficar super bravo com a equipe, porque ele está falando assim, a pressão de óleo está muito alta. E a gente está perdendo potência por causa disso, entendeu? Então, o ideal é achar uma boa pressão de óleo em relação ao trabalho que está fazendo. Mas isso eu vou falar mais para frente, não vou falar isso hoje. Então, voltando ao meu exemplo aqui, essa bomba de óleo aqui, eu não vou usar. Então, o que eu fiz aqui? Eu desmontei e dei uma limpada. Aí tem uma série de pequenos detalhes que eu possa fazer aqui, que pode ajudar na minha bomba de óleo. Mas antes disso eu preciso saber como é que funciona a bomba de óleo. Porque o pessoal tem uma ideia que é errada também da bomba de óleo. Todo mundo acredita, por exemplo, que todo óleo é filtrado. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Por quê? Porque o óleo é aspirado, pela bomba de óleo. O óleo está no cárter, a bomba de óleo aspira. Muitas vezes passa pelo filtro e depois vai sendo levado o óleo em todas as partes móveis, as partes importantes do motor, né, para ser lubrificado. E aí nós temos um bypass. Às vezes a gente tem um bypass no filtro mesmo, ou do lado, assim, no bloco do motor. Por que isso? Porque quando o óleo está frio, esse óleo não vai conseguir passar pelo filtro. Porque o filtro nada mais é que uma peneira, né? E esse filtro vai impedir esse grande volume de óleo de passar. Então abre um bypass e o óleo não vai ser mais filtrado, uma boa parte do óleo não vai ser filtrado e vai ser mandado para as partes móveis do motor. Por que o fabricante fez isso? Porque é melhor que o óleo não seja filtrado, mas lubrifique as peças, do que fazer uma passagem forçada por todo o óleo e que seja filtrado. Então tem muito preparador que chega e fala assim, tem um bypass no bloco, aí o que ele faz? Ele vai lá, tira a válvula, coloca um sistema para fechar, para obrigar todo o óleo a passar pelo filtro. Você tem que tomar muito, muito cuidado quando você faz isso, porque você tem que ter certeza que o teu filtro tem a capacidade de filtrar todo esse volume de óleo. E às vezes o que acontece é o seguinte,
entre a bomba de óleo e o filtro, você vai ter uma alta pressão. Por quê? Porque o filtro de óleo está restringindo a passagem. Só que logo depois do filtro, a tua pressão está baixa. E se a pressão estiver baixa nesse ponto, quer dizer que as partes móveis do motor estão recebendo uma pressão que é baixa. E que talvez é baixa demais. Tá bom? E uma pressão muito alta é bom? Não, a pressão muito alta não é bom. Porque tem um princípio de física que é muito importante. Quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Quando eu diminuo a pressão, eu aumento o volume. Isso é uma regra, tá? Aí eu posso chegar e falar assim, tudo bem. Então eu vou tirar minha bomba de óleo e vou instalar uma outra de maior volume. Isso vai ser válido se todo o sistema das partes móveis do motor sofreram mudanças para receber esse aumento de volume de óleo. Senão, pessoal, não adianta nada. Entendeu? Digamos que você tenha 4 centésimos de folga no casquilho de bielo. Por exemplo, um valor hipotético. E digamos que por minuto passa 300 ml de óleo para lubrificar aquela biela. Amanhã eu coloco uma bomba de óleo de 50% a mais de volume. Não acredito que vai passar 50% a mais de volume na biela, que não vai passar. Por quê? Porque a tua folga está a mesma. Vai aumentar um pouco o volume? Talvez. Mas talvez não. Em compensação, você vai aumentar muito a tua pressão, provavelmente você vai diminuir o teu volume, e aí você vai causar outra coisa, um problema. Você vai esquentar o óleo. Isso as pessoas não pensam muito nisso. Como que eu vou esquentar o óleo? Sim, você está mandando um volume maior de óleo. Então é um volume maior de moléculas que compõem o óleo, elas vão se chocar uma com a outra e vão produzir calor. Isso é uma das consequências. Outra consequência que pode ter uma deformação do casquilho por um excesso de pressão de óleo. Você vai ter uma tendência, se a pressão for muito alta, o óleo vai começar a ter uma tendência a penetrar atrás do casquilho. Isso pode acontecer, principalmente se a pessoa não fez atenção na hora de usinar o bloco, o alojamento do casquilho, e não fez atenção no valor do crunch. Crunch é o diâmetro, né, do mancal antes de receber o casquilho. Então, olha, tem muita coisa que a gente pode falar. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu fiz nessa bomba de óleo e eu vou mostrar alguns detalhes que pode acontecer e que o pessoal analisa de uma maneira errada. Muitas vezes eu falo aqui que tem que se acostumar a desmontar um motor, a aprender a desmontar peça por peça, anotar a tua observação e anotar o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o cárter da bomba de óleo, né? No caso aqui é um cárter em ferro fundido. Eu tenho a engrenagem principal aqui, né? Que vem aqui. Tá? E eu tenho o rotor que vem aqui. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Tá seco, sem óleo, sem nada, tá? Então esse espaço vazio tem o óleo, né? E aí quando vai girando, ele está empurrando, e aí ele vai aspirando de um lado e comprimindo do outro, tá? Então eu tenho que medir, por exemplo, eu tenho que medir a distância, né? Do rotor aqui, eu tenho que medir a folga entre o rotor e o cárter, tá? Eu tenho que medir
a minha folga axial, né? Essa folga aqui em relação à minha tampa. Eu tenho que medir a folga que tem entre a haste e o diâmetro da minha bomba. Então, tudo isso aí eu preciso controlar e preciso medir. E quando você compra uma bomba de óleo nova, você tem que desmontar e controlar tudo isso. Tá? Outra coisa que tem que controlar é se não tem limalha. Às vezes você compra uma bomba de óleo nova e tem limalha. Tá? Eu me lembro muito bem de uma vez que eu comprei uma bomba de óleo de uma marca muito famosa inglesa, que constrói, uma marca que existe até hoje, que fabrica carros esportivos, mas realmente de alto nível. Eu comprei, eu estava fazendo o motor deles aqui na Bélgica. Recebi a bomba de óleo, uma bomba de óleo que demorou meses para receber, uma bomba de óleo que custou muito caro. E eu quis desmontar essa bomba de óleo, porque eu falei assim, pô, eu quero ver por que essa bomba de óleo custa tão caro. E eu fiquei besta que quando eu desmontei tinha limalha, tá? Tinha limalha no acabamento da usinagem. Aí eu dei tudo um acabamento manualmente tudo e remontei a bomba. Se eu não tivesse desmontado essa bomba, um dia ou outro uma das limalhas iam cair e iam danificar meu motor. Então realmente precisa controlar tudo, pessoal. Eu vou contar uma coisa. Muitas vezes, quando a gente desmonta uma bomba de óleo de um motor preparado, que o preparador colocou um calço atrás da mola, esse aqui é o sistema que controla a pressão do óleo. Então vem aqui assim, né? Se eu colocar um calço aqui atrás, umas argoelinhas aqui, eu vou aumentar a tensão aqui, eu vou comprimir com muito mais força o pistão aqui que controla a pressão de óleo, e eu vou aumentar a minha pressão. Se eu aumento muito, isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Quando você desmonta a tampa, não sei se vai dar para ver, mas aqui está levemente, está um pouquinho marcado, mas é nada. O que está marcado aqui é ridículo, tá? É ridículo. Por uma bomba de 1957. Tá? Mas às vezes você vê assim que está bem riscado. Aí a primeira coisa que o pessoal fala assim, nossa, olha, a bomba está com problema de lubrificação. Não é isso. Você aumentou tanto a pressão, eu vou exagerar, tá? O rotor tem tanta dificuldade para comprimir o óleo aqui, que começa a fazer isso. Você começa a desviar, tá? E aí começa a estragar realmente a bomba de óleo. Porque em vez de trabalhar bem paralelo, vai começar a fazer isso. Vai desviar o eixo da bomba. Isso acontece muitas vezes, muitas vezes. Isso é um excesso de pressão de óleo. Aí o que vai acontecer? Eu estou perdendo energia, tá? Estou perdendo potência. E não necessariamente eu estou trazendo uma maior pressão e principalmente um maior volume de óleo para proteger meu motor. Então, dependendo das modificações que você faz com o objetivo de aumentar a potência do motor, você não tem necessidade de aumentar a tua bomba de óleo. O grande problema é saber, a grande questão é saber o quanto que eu aumento proporcionalmente ao aumento de potência que eu tenho. Aí que começa a ficar interessante a coisa. A primeira ideia que eu te dou, para você se acostumar com essa ideia, com esse pensamento, é faz o seguinte. Começa a analisar a superfície de contato do teu casquilho. Tá? Você faz o cálculo da superfície de contato do teu casquilho. Então, o teu casquilho é
Vai, eu pegar isso aqui, o casquilho é uma peça assim, não é? E, por exemplo, o teu virabrequim vem apoiado aqui. Para cada mancal você tem duas meia-lua. Você imagina que você pega o casquilho, você abre ele e você faz esse cálculo de superfície. Ah, mas se tiver uma canaleta aqui no meio, aqui, se tiver o furo, você elimina essa área. Você pega a área do teu casquilho, você multiplica por o número de casquilhos que você tem. Aí você faz isso para biela, mancal, você pode fazer isso para o comando de válvula, que são os principais. Para começar, para não dificultar no teu aprendizado. E você divide essa área pela pressão que a bomba de óleo fornece. E aí você começa a ter uma noção mais ou menos do que o teu motor tem originalmente. Se você não for aumentar muito a rotação de utilização do motor, mantenha a mesma bomba de óleo. Você vai ter um ótimo compromisso e você vai ter uma boa relação de pressão e perda de potência. Mas lembre-se que quanto maior a pressão de óleo, mais potência você vai precisar para fazer funcionar o teu sistema. E você está perdendo essa potência. O teu objetivo é preparar o motor, é ter o maior número de potência nas rodas, mas não na bomba de óleo, né? Quando você começa a aumentar muito a pressão, começa a estragar essa engrenagem aqui, né? Eu me lembro que o pessoal sempre falava no Brasil, nossa, colocou um comando americano, você tem que colocar a engrenagem do distribuidor de bronze. E realmente tem. É uma necessidade. Você não vai colocar a tua velha engrenagem de distribuidor, por exemplo, numa engrenagem nova do comando, né? Mas verifique tudo. Verifique se tudo está compatível. Engrenagem nova, monta com engrenagem nova, né? Nunca vai montar peça usada com peça nova. Isso não funciona. Quais são os detalhes que eu fiz aqui? Eu, por exemplo, eu vim aqui, peguei aqui o rotor principal aqui, e aí eu poli toda essa parte aqui, na beirada aqui assim, eu poli isso aqui e poli o eixo principal. Esse é um detalhe. Outro detalhe que é bastante importante, eu lixei toda essa beirada aqui, ó. Isso aqui é muito importante, aqui, tirar o canto vivo aqui assim, entendeu? Sei bem aqui, ó, tirei o canto vivo aqui. Tirei o canto vivo aqui e tirei aqui. Isso faz manualmente, tá? E dei uma polida interna e externamente. Por que eu fiz esse X aqui? Eu fiz um X com caneta, tá, pessoal? Nunca vou fazer uma marca com punção, alguma coisa, de jeito nenhum. Então eu vim aqui e fiz isso, ó. Por que eu fiz isso? É só para me indicar que a engrenagem vai desse jeito. Tá? O X está marcando a tampa. Então ela tem a posição. Por quê? Porque como ela estava isso antes. E eu não posso montar desse jeito. Tá? Um detalhe importante. Outro detalhe que eu fiz. Aqui a engrenagem da bomba, né? E ela que vai condicionar a minha folga longitudinal. Então, como isso aqui vai encostar nessa parte aqui, eu lixei também, dei um acabamento, uma polida, tudo aqui em volta, no canto aqui e aqui dentro também. E aqui a mesma coisa, então eu estou diminuindo o atrito. Tá? Isso aqui vem aqui assim. Tá? Aqui eu tirei todas as arestas,
aumentei a superfície aqui, poli, aumentei um pouco o conduíte aqui, aumentei também o tamanho aqui, tirei a quina ali assim, entendeu? Dei uma trabalhada com uma fresa manual aqui por dentro. Então assim, tem umas 4, 5 horas de trabalho aqui, entendeu? Então dá para melhorar um pouco. Eu vou aumentar a pressão de óleo aqui no motor? Não, vou deixar a pressão original, não vou mexer. A grande vantagem desse motor é que a bomba de óleo está do lado externo do motor. Então fica muito fácil trabalhar nela. Essa é uma grande vantagem. Mesmo que é um projeto antigo, né? É uma grande vantagem de ter uma bomba de óleo do lado exterior do motor. Então eu posso até regular a minha pressão com o valor que eu quero, porque fica muito fácil de desmontar aqui o pistão. Ela vem aqui, tá? Isso aqui vem parafusado no bloco, e aqui, se eu quiser mudar a minha pressão, eu posso mudar o tipo de mola, ou colocar um calço talvez, ou retirar um calço. Isso eu vou ver uma vez montado o motor. Detalhe bem importante, quando for montar definitivamente a bomba de óleo, ela tem todas as peças móveis, tem que estar com um óleo que eu vou utilizar para montar, né? Para que quando der a primeira partida, tudo já está tudo bem lubrificado. Isso é super, super importante, usar o torquímetro na hora de apertar e fazer toda a montagem, né? Então, a primeira ideia, o pessoal às vezes reclama e fala assim, pô, André, dá uma fórmula matemática. Eu não quero muito da fórmula matemática para fazer os motores. É indispensável fórmula matemática? Sim, é indispensável. Só que o mais importante é ter Nada adianta você saber um montão de fórmula matemática se você não sabe o que realmente acontece no motor. E é muito importante saber o que acontece. Então, um outro detalhe que a gente não pensa muito. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Não é fácil explicar, tá? Muitas vezes as pessoas acreditam em certas crenças. Fulano me disse que eu tenho que usar tal bomba de óleo, eu compro aquela bomba de óleo, tudo bem. Tudo bem, pode ser uma boa informação, mas aprenda a analisar você mesmo. Aprenda a controlar cada peça. Aqui, ó. Aqui eu tô, olha. Aqui eu vou aqui atrás, aqui assim, olha. Olha bem aqui. Vou até marcar aqui. Ó, vou marcar aqui. E vou marcar aqui. Olha isso aqui, esse espaço aqui. Isso aqui mais ou menos agora está com maior volume. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou começando a comprimir, tá? Quando chega ali assim, aqui já diminuiu bem o volume, né? O óleo que estava aqui antes, né? Que estava aqui, ele já foi enviado para o motor. Mas aí nós temos um grande problema depois. É essa parte aqui, olha. Aqui é o momento que o volume está o menor, só tem um pouco de óleo aqui, né? E aqui não tem mais nada. Essa parte não tem mais nada. Mas o que vai acontecer quando aqui, ó, essa parte aqui. Olha bem isso aqui. Quando tem isso, é aqui que vai cavitar. É aqui eu produzo uma cavitação. Não tem como não produzir, tá? E aqui eu estou aumentando o meu volume de novo, né? Eu vou transferir óleo. Então, o papel da bomba de óleo é simplesmente
um sistema que tem um débito, né, de um volume, né? Ela só faz isso, entendeu? Quem vai dar o volume e a pressão é as restrições logo depois da minha bomba de óleo. É o conjunto das minhas peças móveis, entendeu? A capacidade da minha bomba. É o conjunto dos dois parâmetros que vai dar a pressão e o volume. E eu estou sempre produzindo um fenômeno de cavitação. Isso quer dizer o quê? Que quando o meu óleo chega, por exemplo, no casquilho, ele não chega só o óleo. Na verdade, chega cheio de bolha de ar. Sempre, 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 sempre. O mundo perfeito na mecânica não tem. E isso tem que se dar conta, tá? Isso é muito, muito importante. Por exemplo, num motor turbo, quando ele está sobrecarga e está trabalhando numa temperatura, o óleo está trabalhando numa temperatura muito, muito alta, a produção de cavitação vai ser maior ainda, tá? O efeito nocivo da cavitação vai ser maior ainda. Então, pensa que essas bolhas de ar que estão muito, muito quentes, o motor turbo, o óleo vai subir a temperatura muito, muito alta, muito alta. E vai ter uma formação de gás. Então, o efeito dinâmico, o efeito de separar minhas peças móveis vai ser muito, muito diminuído, entendeu? Então, vai sofrer muito, muito, muito com isso. Então, tem que tomar muito, muito cuidado. Então, nem tudo não é porque você colocou uma super bomba de óleo que você resolveu os teus problemas, tá bom? Então, aprenda a não ter essa síndrome da pressão alta de óleo, é acreditar que o importante é ter pressão alta, que isso é um sinônimo de vida boa para o teu motor, porque não é verdade. Eu vou ainda falar muito mais sobre isso, mas hoje é só uma pequena ideia, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aqui no Refúgio dos Motores. Falou, moçadinha. Abraço.